Caríssimos alunos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um bocadinho das nossas aulas de História. Dizer que estamos no tema 1 do nosso programa de ensino e este tema 1 intitula-se A África Austral no último quarto do século XX. Esta matéria, efetivamente, estamos a nos basear neste nosso manual de estudo, em que todos vocês devem ter este material para poder acompanhar as nossas aulas. Deste conteúdo, o primeiro elemento que temos a ver tem a ver com a panorâmica geral da região austral de África no período de 1970 a 95. Dizer que durante este período, que vai de 1970 a 95, a região austral do continente africano sofreu várias transformações políticas. A destacar, temos, por exemplo, a luta pela independência das colônias portuguesas da região, no caso Angola e Moçambique. Destacamos ainda o fim do regime de minoria branca na Rodésia do Sul, atualmente chama-se Zimbábue. A independência do território do antigo Sudoeste africano, a Namíbia, e o fim do regime do apartheid na África do Sul. Foram igualmente criadas nesta região, durante este período, duas grandes organizações regionais. A primeira organização foi a Coordenação ou a Conferência de Coordenação e Desenvolvimento da África Austral, e a segunda organização foi a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A primeira organização foi criada com o objetivo de minimizar, diminuir, eliminar a dependência econômica que alguns países da África Austral tinham em relação à África do Sul, visto que a África do Sul era tida como a principal inimiga, entre aspas, dos restantes países da África Austral. E o segundo grupo, ou a segunda organização, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, esta surgiu mais para cá, na década de 90 do século XX, e tinha como objetivo fundamental dar solução aos problemas políticos, econômicos, sociais e cultural que os países da África Austral viviam. A primeira organização foi criada na década de 80, concretamente nos anos 81 a 82, e vigorou durante toda a década de 80, até mesmo após o fim do derrubo do regime do apartheid na África do Sul, em 1988. Um outro tema que temos a analisar neste nosso programa tem a ver com o contexto histórico e sociopolítico da região. Nesta temática, temos a dizer que, no início dos anos 70, a região austral do continente africano encontrava-se dividido em dois grupos de países. Por um lado, vamos ter grupo de países que já se encontravam independentes, no caso a Zâmbia, a Tanzânia e o Botsuana, e por outro lado, vamos encontrar grupo de países que lutavam pelas suas independências. Destacamos o nosso país Angola, Moçambique, do outro lado, o Zimbábue, a Namíbia e a própria África do Sul, que encontrava-se sob o domínio do regime do apartheid. E depois dali nós temos os dados geográficos, dados recursos minerais de cada país da África Austral. Começamos pelo Moçambique. Devem ler isto em casa para que cada um de vocês possa conhecer até que ponto esses países são ricos ou são pobres em função de recursos minerais que podemos encontrar no seu subsolo e quais foram os níveis de vida que esses países foram tendo ao longo do tempo. Estamos a falar aqui
do ponto de vista da sua produção interna bruta, do seu BIP, o seu PIB. Moçambique, temos Angola, também o nosso país, os seus dados geográficos, a sua extensão territorial, número de províncias que o país tem, os grupos étnicos, culturais ou grupos bantus que o país tem, as principais zonas econômicas do nosso país. Pronto, são mais informações geográfico e também econômico do nosso país. Só lendo é que vocês poderão ter a noção disto. Temos pouco tempo, efetivamente, aqui para abordarmos toda essa temática. Mas interessa-nos Zimbábue também, efetivamente, a Namíbia e a África do Sul. Aí, aliás, deixa-me dizer que à medida que vocês vão lendo os dados geográficos, os dados históricos de cada um desses países, vocês poderão fazer um estudo comparativo do nível de vida entre os diferentes países da África Austral, ao longo desse período que estamos a estudar, 1970 a 95, e até mesmo aos nossos dias de hoje. Vocês podem fazer uma comparação econômica e social de como é que se vive em Angola, como é que se vive em Moçambique, como é que se vive na África do Sul, e levantar problemática, questões, por que em Angola vive-se desta forma, na África do Sul a vida é desta forma, em Moçambique é daquela forma, e assim sucessivamente. Um outro tema de grande importância que temos a estudar aqui no nosso programa de ensino tem a ver efetivamente com deixa-me lá buscar aqui, com as independências de Moçambique, Angola e Zimbábue simultaneamente. 3 países juntos no único tema. Dizer que as independências de Moçambique, Angola e Zimbábue ocorreram em contextos diferentes. Por exemplo, no caso de Angola e Moçambique, sendo antigas colônias portuguesas, as suas independências foram proclamadas no ano de 1975. A primeira, Moçambique, no caso, ocorreu no mês de junho, e a segunda, no caso Angola, ocorreu no mês de novembro. Estas independências foram alcançadas ou levadas a cabo pelos seus movimentos políticos. No caso de Angola, vamos destacar a FNLA, o MPLA e a UNITA, mas foi o MPLA quem proclamou a independência. E no caso de Angola, destacamos aqui a Frelimo. Zimbábue, antiga Rodésia do Sul, uma antiga colônia britânica. O seu processo de descolonização foi bastante complexo, visto que Zimbábue, na verdade, teve duas descolonizações, duas independências. A primeira ocorreu em 1966, quando um grupo de colonos brancos destacados no Zimbábue decidiram colocar o fim da administração britânica no Zimbábue. E este grupo de colonos brancos passaram a administrar o país, liderados pelo governador Ian Smith, que era o representante do governo britânico no Zimbábue. Claro, a intenção desses colonos era, efetivamente, garantir a segurança dos seus investimentos que eles tinham criado no Zimbábue. E uma segunda etapa da sua independência, da sua descolonização, ocorreu em 1980, a 18 de abril, fruto da luta de libertação levada a cabo por 2 movimentos políticos. Por um lado, vamos encontrar a ZANU e, por outro lado, a ZAPU. A ZAPU era liderada pelo senhor Joshua Nkoma e a ZANU pelo senhor Roberto Mugabe. Estes 2 movimentos políticos, insatisfeitos, descontentes pela forma como a minoria branca tinha proclamado a independência, uma independência parcial, porque não chegaram a transferir o poder aos negros, decidiram então levar a cabo um conjunto de lutas anticolonial. ZANU, por um lado, e a ZAPU, por outro lado. Mas, fruto de vários encontros, várias negociações, acertos foram tendo,
Esses dois grupos, em 1976, 77, decidiram unir os dois movimentos políticos e formaram apenas um único movimento político, que passou a chamar-se Frente Patriota ou Patriótica do Zimbábue. Foi este movimento que, doravante, desde 1976, 77, por aí, passou então a levar a cabo a luta de libertação do Zimbábue da minoria branca que governava o país. Assim sendo, em 1980, princípio da década de 80, finalmente os zimbabueanos conseguiram proclamar as suas independências. Um outro tema que temos aqui a destacar também tem a ver com as ingerências sul-africanas nos processos políticos da região e suas consequências. Na página 35 do nosso livro, vocês poderão observar um conjunto de datas e ações, factos, que ocorreram entre 1977 a 1985. Factos, ou melhor, ações ou atividades político-militar levado a cabo pelo exército sul-africano ou pela administração sul-africana ao longo da região da África Austral. Estas atividades político-militares tinham como objetivo, na verdade, desestabilizar, desorganizar, criar situações anormais na região da África Austral, uma vez que estes países da África Austral tinham criado uma união que ficou conhecido como País da Linha da Frente, cujo objetivo era precisamente combater os regimes autoritaristas, os regimes colonialistas que tinham se instalado em alguns países da África Austral. Efetivamente, a África do Sul, porque também estava sofrendo pressão das Nações Unidas pela cedência da independência da Namíbia, então, como forma de desorganizar a união criada pelos Estados da África Austral, começou a desenvolver um conjunto de ações político-militares, ataques e invasões aos territórios. Inclusive, a nossa Angola não ficou de fora. Foi, muitas vezes, atacada e invadida pelos sul-africanos, na intenção de fazer o quê? De colocar sob pressão o governo angolano, pois os sul-africanos exigiam que os angolanos pudessem retirar os cubanos do nosso território. E esta proposta sul-africana foi rejeitada pelos angolanos, ou pelo governo angolano, e pelos outros países da linha da frente, porque sabiam logo que uma vez que os cubanos saíssem de Angola, o país, do ponto de vista militar, se tornaria fragilizada. Aí, então, seria o ponto fraco e, provavelmente, quem sabe, se a África do Sul não chegasse até Angola, como tinha feito já na Namíbia. Aliás, também aqui temos que ter em atenção que os sul-africanos tinham um grande desejo e um grande objetivo político a nível da região austral, que era a intenção de construir um império sul-africano na África Austral. E, efetivamente, a concretização desse objetivo passava pela conquista dos restantes dos países da África Austral, depois da Namíbia, seria provavelmente Angola, Botsuana, Zimbábue, por aí fora. Mas, infelizmente, não conseguiam concretizar, porque, quando menos se esperava, a linha da frente e os seus aliados conseguiram derrubar o exército poderoso sul-africano na célebre e histórica e conhecida batalha do Cuito-Cuanavale, que ocorreu no sul de Angola entre os meses de outubro a novembro de 1987 a março de 1988, que foi a fase final desta batalha. A derrota do exército sul-africano, efetivamente, obrigou os sul-africanos a assinar um conjunto de acordos de paz, claro, e acabaram por conceder a independência da Namíbia e, efetivamente, mudanças políticas e sociais ocorreram a nível da região austral do continente africano, com a queda do regime do apartheid sul-africano. É uma questão de vocês lerem aí no vosso material, e assim sendo, então, eu ataco a página 37, que fala sobre a linha da frente, objetivos da sua criação. Ora bem, linha da frente, mas o nome linha da frente, o que é isso, linha da frente? Bem, precisamos aqui perceber que a linha da frente, na verdade, foi o nome atribuído
a um conjunto de países da África Austral que, na década de 60, já estavam independentes, já tinham alcançado as suas independências. Quais foram esses países? A Zâmbia, liderada pelo senhor Kennedy Kaunda, e ainda a Tanzânia, liderada pelo senhor Júlio Nyerere. Esses dois estadistas da África Austral, esses dois presidentes, em fevereiro de 1965, tinham reunido em Lusaka, a capital da Zâmbia. O objetivo desse encontro foi precisamente analisar a problemática da descolonização da Rodésia do Norte, Zâmbia, e a Rodésia do Sul, Zimbábue. Essas duas Rodésias, atenção aí também o nome Rodésia, porque elas encontram-se rodeadas entre os países sem uma saída pelo mar. Aí a denominação Rodésia. São países que encontram-se rodeados, cercados por outros países, sem a possibilidade de sair pelo mar. Daí que recebeu o nome de Rodésia do Norte e a Rodésia do Sul. Aí, aqui vamos ver a questão da localização geográfica dos dois países. Aquela que esteve mais a norte recebe o nome de Rodésia do Norte, que é atualmente a Zâmbia, e aquela mais ao sul recebe o nome de Rodésia do Sul, atualmente Zimbábue. Ora bem, dizer que estes dois estadistas reuniram-se em Lusaka, na Zâmbia, já independente, antiga colônia britânica, para analisar a forma como os ingleses tinham cedido as independências dessas duas Rodésias. Na Rodésia do Norte, a independência foi total, ou seja, os britânicos tinham transferido o poder dos colonos para o poder negro, para os negros. Na Rodésia do Sul aconteceu diferente. Ao invés dos britânicos transferir o poder para os negros, este poder foi transferido para um grupo de colonos brancos britânicos que residiam no Zimbábue e que detinham praticamente grande parte da economia do país. É aí onde surge então a denominação de minoria branca, liderada pelo Sr. Ian Smith. Estes decidiram colocar uma barreira, colocar uma barreira da relação que havia com a Inglaterra e passaram a ser eles a administrar o território. Logo, esses governantes sentaram para analisar esta descolonização. Afinal de contas, é independência ou não é independência? E o que temos que fazer para que seja uma independência total? Então, foi daí onde surge a ideia da criação dos países da linha da frente, cujo objetivo era precisamente lutar contra os regimes autoritaristas que dominavam alguns países da África Austral. Quais foram esses regimes? A começar pela própria colonização portuguesa, em Angola e em Moçambique, o regime de minoria branca que tinha se instalado no Zimbábue, liderado pelo Sr. Ian Smith, ainda o próprio regime do apartheid que tinha se instalado na Namíbia, era preciso lutar para que a Namíbia se tornasse independente, e o apartheid que dominava a África do Sul. Então, este grupo foi criado com o objetivo mesmo de fazer frente a esses sistemas europeus ou racistas que vigoravam na África Austral. Efetivamente, o grupo ficou um bocadinho mais forte com a entrada do Botsuana, independente, em 66, liderado pelo senhor Seretse Khama. Em 75, com a independência de Angola e de Moçambique, o grupo cresceu ainda mais. Logo, a luta era descolonizar também, lutar para a descolonização do Zimbábue. Esta torna-se independente em 80. Ficavam duas situações. A nossa luta agora tem de ser em relação à Namíbia. Temos que lutar para que a Namíbia se torne um espaço também independente e, de igual modo, lutar também para que o regime do apartheid caia por terra e libertar a África do Sul deste sistema de segregação racial. Ora bem, temos que dizer que a linha da frente só conseguiu colocar em prática as suas ações porque contou com os movimentos de libertação dos países da África Austral. No caso de Angola, contou com a colaboração do MPLA, efetivamente, era da mesma linha de pensamento. No Zimbábue, vamos ter a Frente Patriótica do Zimbábue, em Moçambique, vamos ter a Frelimo, e na Namíbia, vamos ter, então, a SWAPO. Na África do Sul, vamos ter o ANC,
aquele que é considerado um dos mais antigos partidos políticos da África Austral e da África do Sul em particular, por onde fez parte Nelson Mandela com as suas atividades políticas e chegou a ser mesmo presidente desse partido, quando ele tinha sido eleito presidente da África do Sul em 94. Ora bem, uma outra temática que nos chama também a atenção aqui nesta nossa aula é a questão da independência da Namíbia. Já falamos quase tudo, não é? Namíbia e África do Sul estão interligados pelo fato de serem países dominados pelo mesmo sistema administrativo, segregação racial, apartheid. Mas a Namíbia aqui nos apresenta um quadro um bocadinho complexo. Por quê? A Namíbia, na verdade, era antigo, esse é o nome, não é? Antigo sudoeste africano, era um território pertencente à Alemanha. A Alemanha recebeu a Namíbia como seu território de administração na Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884 a 85. Mas a Alemanha perde a Namíbia efetivamente como consequência da sua derrota na Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918. Ora bem, assim sendo, em 1919, ocorreu então a Conferência de Versalhes, entre os países vencedores e os países derrotados, na qual a Alemanha fazia parte dos derrotados, a Inglaterra, a França, os americanos e os seus aliados faziam parte dos vencedores. Ora bem, entre os vários assuntos debatidos nessa conferência, ficou então plasmado, determinou-se que a Alemanha era culpada pela guerra, assim sendo, tinha de perder uma das condições, tinha de perder os seus territórios para os países vencedores. Foi nesse contexto, então, que, à luz do artigo 22º do Tratado de Versalhes, que ocorreu em 1919, a Sociedade das Nações, que era o organismo que liderava os assuntos políticos e a paz do mundo naquele período, a 17 de dezembro de 1920, concedeu a Namíbia, atenção, a Sociedade das Nações, concedeu a Namíbia a África do Sul como parte integrante do seu território, ou seja, a Namíbia, a África do Sul recebe a Namíbia através da Sociedade das Nações, para que os sul-africanos pudessem administrar a Namíbia como parte integrante do seu território. Mas essa administração sul-africana na Namíbia tinha de ser acompanhada por quem? Por uma comissão de fiscalizadores criado pela própria Sociedade das Nações. Ora bem, essa SDN, a dado momento, extinguiu-se. Extinguiu-se porque não soube dar resposta aos problemas que o mundo enfrentava naquele período. Cria-se, então, a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, criou-se a Organização das Nações Unidas. Esta ONU, aqui nós temos que ter atenção às resoluções, duas resoluções, não é? Resolução 260, a resolução 200 deixamos lá aqui, 269, publicada em 1969, resolução 269, publicada em 1969, e a resolução 435/78, publicada em 1978. Esses dois documentos, associados com o artigo 22º, praticamente determinando aquilo que era a vida da Namíbia. A primeira resolução, 269/69, a ONU, a substituta da SDN, determinava o fim do mandato da África do Sul na Namíbia. E, de igual modo, a ONU, através dessa resolução, reconhecia a SWAPO e as suas lutas armadas como único representante legítimo do governo namibiano. A SWAPO, Organização Popular do Sudoeste Africano, um partido político, que desde 1966 andou a fazer lutas anticolonial para descolonizar a Namíbia do regime sul-africano. A África do Sul não aceita essa resolução, não coloca em prática, porque os sul-africanos alegavam que a ONU não foi ela que eles concedeu o território, por isso não deve ser a ONU que lhes vai retirar o território. Então, a África do Sul começa a entrar em choque com a ONU.
Foi assim que se publica uma outra resolução, um outro documento, que é o 435/78, onde a ONU, por intermédio dessa resolução, decretava o quê? Decretava o abandono da África do Sul, na Namíbia, e exigia que a Namíbia concedesse a independência, exigia que a África do Sul concedesse a independência aos namibianos. Mas para tal, era preciso que se obedecesse 5 ou 6 princípios. Na página 39 do vosso livro, página 39 do vosso livro, a 40, temos lá alguns pontos que a resolução chamava atenção. Quais eram os caminhos que os sul-africanos tinham de seguir para descolonizar, para conceder a independência da Namíbia. Ainda assim, a África do Sul não cedeu a independência da Namíbia, continuou persistente e resistente em relação aos decretos publicados pela ONU. Atenção aqui também, resolução. O que é isto? Resolução é uma espécie de dossiê, é um conjunto de documentos, onde nela encontramos vários artigos que determinam a vida de uma instituição, de um país, de uma empresa, por aí fora. Ora bem, a África do Sul teve de esperar 10 anos para colocar em prática a resolução 435/78. Resolução esta que exigia a independência da Namíbia. Resolução esta que a ONU chamava a atenção e orientava que a África do Sul tinha de abandonar o território namibiano e conceder a independência da Namíbia, respeitando aqueles princípios que podemos encontrar nas páginas 39 e 40 do nosso livro. Bem, 10 anos. 10 anos por quê? Porque só em 1988, após a derrota do seu exército na célebre Batalha de Cutucanaval, é que a África do Sul, então, entende, afinal de contas, colocar em prática as resoluções 269/69 e, fundamentalmente, a resolução 435/78, que exigia, então, a independência da Namíbia. Assim sendo, a partir de 1989, aí é 10 de dezembro, efetivamente, houve um concerto, houve uma reunião, um acordo, uma negociação entre o governo angolano, o governo sul-africano e o governo americano, efetivamente. Dessa reunião, então, estabeleceu-se que os cubanos tinham de sair de Angola e a África do Sul tinha de sair da Namíbia. Desta forma, a Namíbia se tornaria num país livre e independente de qualquer sistema estrangeiro. Assim sendo, em 90, efetivamente, a Namíbia proclamava sua independência a 21 de março de 1990, através do partido SWAPO, e o seu líder, San Joma, foi declarado, então, presidente da Namíbia, ou seja, primeiro presidente negro, no caso, da Namíbia, 1990. Este derrubo do regime do apartheid foi bom para a Namíbia, porque esteve na origem da sua independência, como também foi bom para a África do Sul, porque acabou por transformar o modelo político, a vida econômica, a vida social dos sul-africanos. Até porque na África do Sul, nesse período, governava o seu presidente, o senhor Frederic William de Klerk, governou entre 1989 a 94, um estadista, humanista, efetivamente, nunca tinha antes aparecido um presidente com esse caráter. Em 1990, ele, por si só, na África do Sul, autorizou que se libertasse Nelson Mandela, autorizou que o ANC voltasse a realizar a sua atividade política e, como se não bastasse, em 93, por esta ação humanista mesmo que ele tinha, ele e o Nelson Mandela ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Em 94, realizou-se as eleições na África do Sul, onde Nelson Mandela ganha as eleições com o seu partido ANC e torna-se o primeiro presidente branco da história da África do Sul, enquanto Frederic de Klerk é vice-presidente da África do Sul. Aí, então, surge aquela política e aquela ideologia de que white ou black, black ou white, let's be together. Negro ou branco, branco ou negro, vamos trabalhar junto na reconstrução de um país melhor, um país bom para todos nós. Assim, então, termino dizendo que estas foram as transformações que a África Austral sofreu durante a década de 70 e a década de 90 do século XX,
E aí, então, surge já a criação da SADC, não é? Uma organização com os fins econômicos, fins sociais, fins culturais, fins políticos, que veio dinamizar a vida da região, efetivamente. A África do Sul deixa de ser vista como inimiga, passa a fazer parte do grupo da SADC, com o seu poder econômico que tinha, efetivamente passa a contribuir naquilo que é o rápido e o bom desenvolvimento da nossa região. Fico por aqui, e se vocês veem bem, praticamente a explicação do professor termina com o tema 1. O que vem na página 46 são perguntas conclusivas de tudo aquilo que abordamos ao longo do primeiro capítulo. Fechamos por aqui. Ainda que não voltamos a nos ver mais, sabemos que as próximas aulas serão dadas já com base no tema 2, que fala sobre Angola de 1975 à atualidade. Obrigado pela atenção. A nossa prova vai ser baseada mesmo no tema 1. A nossa prova virá só assuntos relacionados ao tema 1. Estudem o tema 1, sei que é difícil fazer isso. Leiam o tema 1, entrem em contato com os colegas que estão assistindo aulas na sala de aula, o professor orientou que tema devem estudar, e esperamos nos ver então no dia da prova. Obrigado pela atenção mais uma vez. Até lá.